They're waiting for you. I can't hear you. There's no sound. There's no sound, Thelma. No sound. Okay, sound is very important. O som é muito importante. A Nizamba está me lembrando que eu estou tentando falar e não tem som. Bom, a Carlinha teve um compromisso hoje e me pediu para traduzir. Então, gente, paciência, muita calma nessa hora, né? Frases curtas e tal. A Nizamba já estava aqui ensinando a Sara como é que é, né? A Sara também vai ficar super boazinha e tudo mais. E a gente tem que se lembrar de que tem muitas pessoas que não falam inglês. A Nizamba tá ligada nisso, estava me lembrando isso. Que bom, né? Então, vamos em frente. Ok, let's go. All right. Okay. So, today, let's see, there's not many people here yet. Maybe we should wait a little bit for more people to join us. But today I asked you to remember the baby-like attitude 10 times. Now, you don't have to, this is not an intellectual game. You don't have to concentrate on anything. You just have to flash. It's like a flash, turning on a flashlight. So you flash, you press your button on the flashlight and it illuminates the darkness. And so the baby-like attitude is, how does a baby see when there is no language, no concepts, no value judgments, no meaning to anything? And then you stare, whatever it is, whatever moment of perception, you just stare at it with that open, spacious vision beyond concept. That's all. You don't think about doing it, you just do it. If you think about doing it, it won't work. It's not an intellectual game. Sorry, Kel. Sorry. Okay, just do what you can. I prefer shorter, but I trust you. Ok, hoje eu pedi para vocês lembrarem da atitude do bebê. A atitude do bebê é como um bebê vê o mundo quando não há conceitos ou valores de julgamento e você simplesmente encara as coisas dentro de uma abertura espaçosa. E antes disso, ela falou, bom, de repente a gente podia esperar um pouco porque não tem muita gente aqui agora, mas aí já começou a falar desse exercício da atitude do bebê, que foi colocado através do WhatsApp. If you have to think about the baby-like attitude, it's not the baby-like attitude. Se você tiver que pensar sobre a atitude do bebê, não será a atitude do bebê. It's just introducing your perception to the possibility of seeing without concepts. É simplesmente introduzindo a sua percepção à possibilidade de ver sem conceitos. Because now
whatever you see, whatever you hear, whatever you feel, whatever you taste, whatever you smell, it is just an interpretation of what you think is happening. Porque agora, o que quer que seja que você veja, que você ouça, que você saboreie, que você cheire, é simplesmente o que você acha que você está vendo, ouvindo, saboreando e cheirando. It's just an interpretation É só uma interpretação of what you think is happening, what you do que, think you see, what you do que você, think you hear, what you think you smell, what you think you taste. é só uma interpretação do que você acha que você vê, do que você acha que você ouve, do que você acha que você saboreia, do que você acha que você cheira. So now your preconceptions make up your perception. Então, agora, os seus pré-conceitos estão gerando as suas concepções, os seus conceitos. No, perception. No. As suas... No, Thelma. Your preconceptions are Listen creating... again. Make up your perception. Os seus preconceitos estão gerando a sua percepção. Yes. So whatever you see at the moment, just look around you. Anything. Então, o que quer que você veja agora, simplesmente olhe ao seu redor. Olhe para qualquer coisa. Anything in the room. Qualquer coisa no quarto, no lugar onde você está, no ambiente em que você está. How do you know it exists? Como é que você sabe que isso existe? What is telling you that whatever you perceive actually exists? O que está te dizendo que o que quer que você perceba, na verdade, existe? How can you share your experience with anyone around you? What are you sharing with everyone around you? Como é que você pode compartilhar a sua experiência com alguém ao seu redor? O que você está compartilhando com alguém ao seu redor? What are you sharing? O que você está compartilhando? As soon as you open your mouth, what are you sharing? Assim que você abre a sua boca, o que você está compartilhando? Answer me. Respondam-me. Projections. Oi, Thelma, boa tarde. Boa tarde. Então, eu digo que são as nossas percepções, as nossas interpretações que nós atribuímos a tudo que a gente vê. Ok. Good afternoon. I say that they are our perceptions, our interpretations of whatever we see.
Okay, so how do we know it's true? What we're sharing with anyone around us, how do we know that it's in any way true? Então, como é que a gente sabe que é verdade? O que a gente está compartilhando com qualquer pessoa ao redor da gente, como é que a gente sabe que isso é, de algum modo, verdadeiro? Porque nós entendemos dessa maneira, de que isso é verdadeiro, né? Nós aprendemos dessa forma. Né? Because we learned. Dessa forma, na verdade, é a verdade. Because we learned that this is true. Because we have learned that to be like that, it's the truth. Yes, but now you're studying with me, you know, this last couple of months, you've been studying with me, and every single session, I'm saying to you over and over again, the way we see now is just like a dream. It's just an illusion. And then I'm explaining to you why it is an illusion. What is the difference between illusion and reality? Mas agora você está estudando comigo. E eu tenho explicado para vocês várias e várias e várias vezes que o que vocês veem, na verdade, que o que vocês veem é como um sonho. Não é verdade. So, you know, this is the basis of these teachings, to understand the way that we see now is illusory. Então, it is not based in reality. Então, isso é o básico desses ensinamentos que a gente está estudando, que vocês entendam que isso é uma ilusão, isso não se baseia na realidade. If the way we see things now is based in reality, we would not be able to change anything. We would not be able to wake up to our own nature. We wouldn't be able to change anything because it really exists the way we think it does. Nope. Okay, let's try again. If the way we see things now is based in reality, se o jeito que a gente vê as coisas hoje, agora, é baseado na realidade, we wouldn't be able to change anything. A gente não conseguiria mudar nada. We wouldn't be able to train our mind. Nós não conseguiríamos treinar a nossa mente. Because the way we see is real. And if it's real, it means it doesn't change. Porque o jeito que a gente vê as coisas seria real. E se é real, a gente não conseguiria mudar. It doesn't change and it doesn't depend on any conditions to appear to exist. Não mudaria, não muda e não muda em nenhuma circunstância que parece existir. No. Try again. It doesn't depend on any conditions to appear to exist. Não depende de nenhuma de condições para parecer existir. Okay. Now,
many times I've given you the definition of reality and illusion. Agora, muitas e muitas vezes eu dei para vocês a definição de realidade e ilusão. Yeah. Something that really exists does not depend on any conditions. It just exists that way. Algo que And realmente, if it really exists, algo que realmente existe não depende go de on. nenhuma condição. Simplesmente existe daquela forma. And if it really exists that way, we should all see it the same way because it's true. E se isso realmente existe dessa forma, todos nós deveríamos vê-lo assim, porque é verdade. Deveríamos vê-lo da mesma forma. But ask yourself, do we see things the same way? Do we hear things the same way? Do we taste things the same way? Do we smell things the same way? Mas pergunte-se a si mesma, será que a gente vê as coisas da mesma forma? Será que a gente prova, saboreia as coisas da mesma forma? Será que a gente cheira as coisas da mesma forma? Será que a gente toca as coisas da mesma forma? No, we don't, do we? Não, a We don't gente see. Yeah. If I show you this, okay, this wonderful thing that I got in Mexico. Yeah. Ó, se eu mostro para vocês essa linda boneca que eu trouxe do México. Yeah, this was for the Festival for the Dead in Mexico every year. Esse era do Festival Anual dos Mortos no México. I actually bought this for Zonzakensi as a present. But just before I gave it to him, he said, "Don't give me any presents. I don't want any presents." So then I couldn't give it to him. Esse eu trouxe para os Onzakense como um presente, mas bem na hora que eu ia dar de presente para ele, ele falou, não, pelo amor de Deus, não. Ele não falou assim, pelo amor de Deus, desculpem, mas ele falou, não me dê nenhum presente, eu não quero nenhum presente. Don't give me useless things. Não me dê coisas inúteis. Yes. So I have this on my desk in front of my computer, and it reminds me very much about life and death. Então eu tenho essa boneca aqui na minha mesa com o meu computador e ela me lembra muito, basicamente, da vida e da morte. Yes. You know, here we are already corpses, and we're dressing our corpses, you know, in different clothes and making the corpse beautiful. But we're all heading towards death at tremendous speed, but we don't want to acknowledge that we're dying. Então aqui estamos nós, cadáveres se embelezando, trocando de roupa, e a gente se esquece dessa coisa tremenda que é que nós todas estamos morrendo. Yes, we don't know when we're going to die. We really don't know when it's going to happen, but it's going to happen. That's for sure. Nós não sabemos quando vai acontecer, nós não sabemos quando nós vamos morrer, mas nós sabemos que vai acontecer. Isso, com certeza, nós vamos morrer. Basically, we're in denial. Nós estamos basicamente em negação. Yeah, we don't want to look at death.
We don't want to feel that kind of insecurity. Nós não queremos olhar para a morte, nós não queremos sentir esse tipo de insegurança. Yeah. So to come back to this appearance here. Now, for many people, they would not like to look at this every day. They would find it some way threatening. But I find it very helpful, very beneficial to remind me of my own vulnerability. Então, voltando a essa aparência, para muita gente, olhar para essa boneca todo dia seria desagradável, mas para mim é muito útil, porque me lembra da minha própria vulnerabilidade. Yeah, so, you know, if it truly exists as something beneficial, you should all see it that way. Então, se isso realmente existe como algo benéfico, nós todas deveríamos vê-lo dessa forma. If it all exists, If it really exists, se isso realmente existe como algo benéfico, nós todas deveríamos vê-lo da mesma forma. But many people would not want to look at it. They would find it threatening in some way. They would find it ugly. Mas muita gente não gostaria de olhar para essa boneca porque a achariam ameaçadora, feia. And so, you know, this is what we don't understand about reality. If it really exists, we should all see it the same way. Então é isso que a gente não entende sobre a realidade. Se ela realmente existe, nós deveríamos vê-la da mesma forma. Todas nós deveríamos vê-la da mesma forma. So, you have to ask yourself, now, why don't we see things the same way? Então a gente deveria se perguntar, por quê? Por que que a gente não vê as coisas da mesma forma? Why? Por quê? All the conflicts you have with other people because you have one idea and they have a different idea about the same thing. Pense em todos os conflitos que você tem com outras pessoas porque você tem uma ideia e elas têm uma ideia diferente sobre a mesma coisa. Yeah. So you think you're right and they think they're right. And so then you have all these conflicts, arguments. Então você acha que você está certa e ela acha que ela está certa. Aí vocês têm várias discussões, brigas, frustrações. So why don't you see the same way? Então por que vocês não veem da mesma forma? This is very Because logical. You know, if you can't go on. Sorry? Sarah? I just said we see it differently because it feels different. A gente vê diferente, a Sarah está dizendo, a gente vê diferente porque a gente sente diferente. No, it's the other way round, Sarah.
you see it differently, then it feels different. It's not that you feel it differently and then you see it differently. No, first of all, you have to see it a certain way, and then the feeling comes up on the basis of how you see it. If you see something aggressive, yeah, Não, Sara, then you're going to push it away. Não, Sara, é o oposto, é do outro, na outra direção. Primeiro, você vê as coisas de uma forma diferente, e daí você vai sentir de uma forma diferente. It's all about your perception, not about how you feel. You wouldn't feel aggression unless you saw the object as threatening. É sobre como você percebe e não como você se sente. Você não perceberia a agressão a não ser que você visse o objeto de agressividade. So do you see it as aggressive? Do you see it as aggressive because it relates to your past experience? Então você vê algo como agressivo porque você relaciona isso com uma experiência passada? Yes, you must have a reference point, otherwise you cannot give it a value. Sim, você tem que ter uma referência passada, senão você não consegue valorar. Yeah, you can't say something's good unless you have a previous idea of what is bad. Você não pode dizer que algo é bom, a não ser que você tenha uma ideia prévia do que é mal. So in order to feel desire, first of all, you have to see the object as something attractive. Então, para sentir desejo, antes de tudo, você tem que ver o objeto como algo atraente. Yeah, so then you think that is the cause of your happiness. You want to possess it. E então você pensa que aquilo é a causa da sua felicidade. Você quer possuí-lo. Yes, whereas threatening, when you see the appearance as threatening, it appears to be the cause of your unhappiness, and so you want to get rid of it. E quando você percebe as aparências como algo ameaçador, você percebe essa aparência como a causa da sua infelicidade e então você quer se livrar dela. Yeah, but the person next to you doesn't have those feelings, doesn't see it that way. Mas a pessoa que está do seu lado, ela não tem esses sentimentos, ela não sente dessa forma. Yeah, they think what you think is terrible, they think is wonderful. Eles podem pensar que o que você pensa que é terrível, eles podem pensar que é maravilhoso. It's like when you go into different people's houses. Now, this is a good example. I think it's a good example. When you visit different people's houses, and you go into the house and you think, my goodness, how can they live with that? You know, the colors, the things they collect, the ugly furniture, everything. You could never, ever live in that kind of environment. Yeah. Eu acho que um bom exemplo, isn't it? Wonderful. Eu acho que um bom exemplo para isso é quando você vai na casa de alguém. Meu Deus, as cores, os móveis horríveis. Você não consegue entender como que uma pessoa pode viver naquele tipo de ambiente.
But to them, it's wonderful, it's comfortable, it causes them much pleasure, gives them much pleasure. Mas para eles é maravilhoso, é confortável, é lindo e dá muito prazer. It's like people who come to visit me here. How can you live here alone in the forest? É como as There's pessoas... nobody here. What happens if you get ill? What happens here? What happens if the animals come? What happens? What happens? Nobody can be worried about you. Ela está falando que é como as pessoas que vão visitá-la, onde ela vive agora. Todo mundo fica aterrorizada, achando como que você pode viver aqui? E se você ficar doente? E se qualquer coisa acontecer, o que você vai fazer? Aí eu falei para ela, poxa, ninguém pode se preocupar com você, né? Can you see Lam and Ma? Hello. Vocês Hello to everybody. Vocês conseguem ver Lama e Ma? Oi, todo mundo. Yeah. The two ducks. Can you see them? São dois patos. Yes, we can. You see, they're talking to us. They can hear us. Hey. Eles estão falando com a gente. Eles podem ouvir a gente. Oi. Olá. Hey, patties. Hi. Yes. So that's my companions. Yeah. Então, esses são meus companheiros aqui. Yeah. So, I'm trying to introduce the possibility of seeing in different ways. And if we can see in different ways, that means that it is an illusion. Então, eu estou tentando apresentar a possibilidade de ver de formas diferentes. E se a gente conseguir ver de formas diferentes, isso significa que é uma ilusão. Why is it an illusion? Por que é uma ilusão? Por quê? Come on, this is very logical. Vamos lá, isso é muito lógico. I could speak. Sara? It's an illusion because it's created by the reference points of a person's past experience. É uma ilusão porque é criado pela referência das experiências passadas de uma pessoa. And everybody's to put it different. more that's right. To put it more simply, É isso because mesmo. our perception, to put it more simply, our perception now is conditioned. It depends on conditions for the appearance to appear to exist to us in a particular way. Depends on conditions. Para colocar de uma forma mais simples, as nossas percepções dependem de condições. Depende de condições para a gente ver o que aparece agora. Whatever way we see things now, it depends on conditions to appear to us in a certain way. Qualquer que seja a forma que nós vemos agora, ela depende de condições para que apareça de uma certa forma. Okay, and we all have different conditions
from the past, which is E- like filters on our perception. Então, todas nós temos diferentes condições que vêm do nosso passado e elas funcionam como filtros da nossa So percepção. it's like, that's right. So if you put red lenses in your glasses, the world will appear as red. Então, se você põe lentes vermelhas nos seus óculos, o mundo vai aparecer como vermelho. If you put green lenses in your glasses, the world appears as green. Se você colocar lentes verdes nos seus óculos, o mundo vai aparecer como verde. Okay, so imagine those red lenses are the lenses of desire. Então, imagine que essas lentes vermelhas são as lentes do desejo. So then whatever you look at appears to be desirable. Então, o que quer que você veja parece ser desejável. And the green lenses are aversion, aggression. So then whatever you look at appears to be threatening. E as lentes verdes são aversão, agressão. E o que quer que você veja parece ser ameaçador. And this is constantly, we have 51 different lenses. E isso acontece constantemente. Nós temos 51 lentes diferentes. And they're constantly changing, which makes our mood change. E elas estão constantemente mudando e isso faz o nosso estado de espírito mudar. Mood. Nosso humor mudar. No, mood. Anybody? Mood. Sometimes you're happy, sometimes you're depressed. Your mood Essa palavra changes. significa, às vezes você está triste, às vezes você está feliz. O seu mood muda. E eu estou dizendo que é estado de espírito, humor. Acho que é. I think that's it. Yeah. So, it's not the object which has these qualities, but it is the lenses, the filters on your perception that give it these qualities. Então, não é o objeto que tem essas qualidades, são as nossas lentes, é a nossa percepção que dá a ele essas qualidades. Yeah. So, this is what we don't see now. E isso é o que a gente não vê agora. Because we don't introduce constantly the idea, this is just like a dream, this is just an illusion, over and over again, until it becomes so natural not to believe whatever you perceive is real. Isso acontece porque a gente não se diz o tempo inteiro, o tempo todo, repetidamente. Isso é um sonho. I lost it. Até que a gente perceba que não é verdade, que é como uma ilusão. Yes. The mind training, it says, in post-meditation, we need to be a child of illusion. O treinamento da mente diz que na
pós-meditação, nós temos que ser uma criança na ilusão. A child in illusion. Child of illusion. Uma criança da ilusão. Yes. So then we need to see whatever is happening in our life. We have to see that it depends on conditions to appear to exist. Então, o que quer que apareça na nossa vida, a gente tem que ver que isso depende de condições para existir. It doesn't really exist the way we think it does at that moment. E que qualquer coisa não existe realmente da forma que a gente acha que existe naquele momento. Just our interpretation. That person is crazy. That person is wonderful. That person is like this. That person is like that. É puramente nossa interpretação. Aquela pessoa é louca. Aquela pessoa é maravilhosa. Essa pessoa é isso. Aquela pessoa é aquilo. Yeah. Another person does not see them the same way. Uma outra pessoa não vai ver essas pessoas da mesma forma. So we have to keep reminding ourselves, this is not the way I think it is. This person is not the way I think they are. Então a gente tem que ficar... Situation is not. Então a gente tem que ficar se Maybe the lembrando. situation. Essa pessoa não é do jeito que eu acho que ela é. Essa situação não é do jeito que eu acho que ela é. Go on. Maybe the situation is not the way I think it is. Talvez a situação não seja da forma que eu acho que é. You need more maybes because now you have frozen perception. Your habits make your perception frozen, fixated. Vocês precisam de mais talvezes, porque agora vocês têm uma percepção congelada das coisas. Wait a minute, I just have to feed my baby. Só um minutinho que eu tenho que alimentar os meus bebês. Go on, Patty, look. In the front of the house, not in the side. No. Yeah. Okay. So. Então. Tell me, what's the difference? What's the difference between reality and illusion? Digam-me, qual é a diferença entre a realidade e a ilusão?
Gal. Gal. Hello, Anne. Estão me ouvindo? Oi, Anne. Olá, boa tarde a todos. Good afternoon to everyone. Hello, Anne. A diferença entre ilusão e realidade. Diante do que você tem ensinado a gente, acho que realidade é uma coisa que todo mundo vai ter que ver da mesma forma, né? E a ilusão... Well, from what you said to us, Annie, I think that reality is something that everyone has to see in the same way. E a ilusão é o que cada um vê através de seus filtros de percepções, né? Então, And illusion is what é each particular. one sees through their illusory filters. Is personal. Anne, eu podia falar duas experiências? Annie, may I say two things? Yes, please. Tá. Hoje, depois que ela passou a prática para a gente, e aí eu programei no celular e fui fazendo a prática, e na hora do almoço foi um momento que eu fiz para a questão do paladar e tudo, e foi interessante porque eu estava comendo um purê, uma coisa assim, e a partir do momento que eu fui colocando a prática do bebê, o sabor simplesmente não existia mais, o sabor, eu não sabia mais o que era que eu estava comendo ali. Então era algo que estava na língua, estava no palato, mas eu não tinha... Wait. Yeah. Gal is not Carla, it's Selma. Ok. Eu paro agora, bacana. Desculpe, Thelma. Thank Vou you. parar. Obrigada, Gal. Obrigado, Anne. Então, hoje eu vi no today I saw in the mobile phone that you asked for this exercise and about the baby-like attitude, and then I went to exercise it during lunch to see how it went with the taste, and suddenly I couldn't taste the food. Você falou que você não conseguia sentir o gosto das coisas de repente. Eu não tinha mais a distinção da mente de que aquilo que eu estava comendo era aquilo, né? Vinha algo sem nome, era só a experiência sem a definição do que eu estava. So it was only the experience without the definition of what I was tasting. I couldn't say what I was tasting. O sabor é diferente. Yeah. Tasting is different. Yes, we call the taste of one's own nature, we call it one taste. A gente chama o sabor da sua própria natureza como o sabor único. Yes. When you can rest in that open, spacious awareness, then it's just one taste. Yeah. Quando It's você not pode all the different. Quando você pode repousar nessa abertura espaçosa da consciência, então é um único sabor existe. Yes, and it makes the senses more precise. You begin to see more clearly, hear more clearly. Because the conceptual mind does not distort your perception. E isso torna os seus sentidos mais precisos. Você começa a ver mais claramente, saborear, ouvir mais claramente. Ele torna os seus sentidos mais claros. Because the conceptual mind
does not distort the senses. Porque a mente conceitual não perturbou os sentidos. Distort. Não distorceu os sentidos. Yeah. So everything is very clear, very precise. Então é muito claro e muito preciso. Anne, uma outra experiência durante a semana, tiveram outras, mas uma que me chamou a atenção. Eu estava indo para o trabalho e... Quer que eu vá aos pouquinhos, Thelma, para você ir? É melhor. Então, estava indo para o trabalho e eu vi uma moça com uma roupa de academia, né? Aquelas, um corpo muito bonito. E... Só um minutinho. Ok. Obrigada. Então, so Annie, I had many experiences throughout the week, and I had this other one when I was going to work, and I saw this girl, and a menina estava vestindo um vestido bonito. Não, uma roupa de academia, uma roupa que desenhava o corpo, né? Que chamava a atenção. So she was dressing this outfit, this gym outfit that was showing her silhouette. E aí eu me perguntei por que os homens ou as mulheres, não sei, se ligam nessa questão da beleza, por que chama a atenção daquilo, né? E eu olhei para o corpo e em um momento eu disse assim, tá, mas quando alguém se aproxima desse corpo, não é esse corpo, ele não é nele que existe aquele valor, é como se eu conseguisse chegar naquele ponto. É a mente da pessoa e ele não vai experimentar o corpo que ele está pensando, que existe ali, entendeu? Foi incrível, assim, porque a mente é uma abertura, assim, tão incrível e você fica meio que, e agora, para onde é que eu vou, né? Foi claro, Thelma? Muitas palavras, Gal, muitas palavras. Então, foi eu ver aquilo, me perguntar. So I saw, Annie, but I suppose you got it. But I translate because there is Sarah and someone else, but you didn't get the details, right? So yeah. So I saw that body and I asked myself, why do people play so many things about the bodies and considerations about the bodies? Primeiro você se perguntou, por que as pessoas valorizam tanto o corpo? Não, por que se sente atraído pelo corpo? Why people feel attracted to the body? E por que aquele corpo é bonito, né? And why this body is pretty, is called pretty. Mas quando eu chego nele, ele não é aquilo que eu pensei que ele é. But Eu nunca vou conseguir pegar naquilo. But when I approach it, I don't feel it like that, and I would never be able to touch it. Porque o bonito e o atrativo só está em mim. Eu vi que aquilo só estava em mim, que não estava lá naquele corpo. Foi uma desconstrução. Because I saw that the beauty and the attractiveness is only in me. It was not in that body. So it was like a deconstruction. Yeah, good. It's these glimpses or these insights, just flashes, moments of seeing clearly. This is so helpful. Então, sim, isso são essas realizações que vêm rapidamente, esses, como é que fala, glimpses. Flashes? Esses flashes. Lampejos. E que são muito importantes. Lampejos. Because it illuminates, this is why the baby-like attitude is so important. I cannot stress enough. Porque esses lampejos...
Porque esses lampejos, eles iluminam. É por isso que eu falo tanto na atitude do bebê, porque é tão importante. Yeah. Mais uma vez, obrigado, Anila. Thank you pelos seus ensinamentos. Yeah, okay, we can say the baby-like attitude, or we can say the last thought has gone and the next thought has not arisen yet. Então, a gente pode dizer a atitude do bebê, usar a atitude do bebê, ou a gente pode dizer, bom, o último pensamento se foi e o próximo pensamento não chegou ainda. And just rest there. E simplesmente repouse aí. Yeah, that's all. Don't try to create another thought. É só isso. Não tente criar um outro pensamento. You just don't have confidence to see without thought. Você simplesmente não tem confiança para ver sem pensamento. Because you're addicted to identifying with what you're thinking. Porque vocês são viciadas em se identificarem com o que vocês estão pensando. So that's all you see. You limit your perception to what you're thinking. Então, isso é tudo que vocês veem. Vocês limitam a sua percepção ao que vocês estão pensando. Yeah, so limited. This is bad. This is good. This is right. This is wrong. This is like this. The person's like this. That's all you see. E é tão limitado. Isso é bom, isso é mal, essa pessoa é assim, isso é assim. Isso é tudo que vocês veem. Yeah, it doesn't have to be like that. E não precisa ser assim. This limited way of seeing is the cause of our suffering. Esse jeito limitado de ver é a causa do nosso sofrimento. Yeah, because we want it to be one way, and when we can't get it to be that way, then we suffer. Porque a gente quer que as coisas sejam de um certo jeito, e quando a gente não consegue que elas sejam desse jeito, a gente sofre. Yeah, and then we blame the person, we blame the situation, we blame everything except our own mind, except the way that we're interpreting the situation, everything else. E aí a gente culpa a pessoa, a gente culpa a situação, a gente culpa tudo menos a nossa mente. A gente culpa tudo menos a forma com que a gente está interpretando as coisas. Look what you're doing, you know. Observem o que This is vocês a estão habit. fazendo. This is a neurotic habit that only brings negative results. Isso é um hábito neurótico que só traz resultados negativos. Yes. Instead of getting lost in the projection, you need to look at the projector. Em vez de se perder na projeção, vocês têm que olhar para o projetor. To understand how it creates the projection.
para entender como isso cria a projeção. I'm sorry, Sarah, could you turn off your microphone, please? It's not No, on. she doesn't have one. No, not Okay. on. Somebody else. Somebody else. Because she is appearing with the sound. Okay. No. Let's It's go. okay, Sarah, not you. Somebody. All right. Don't blame Sarah. It's because she was appearing with the sound. It was activating the video as well. I'm sorry, Sarah. Okay. Okay. All right. Any questions? Anybody want to share anything this week before we go on? Então, alguma pergunta? Alguém quer compartilhar alguma coisa nessa semana antes da gente prosseguir? Alguém que queira falar tudo devagarinho para eu poder traduzir? What about my Yes, we question have about faith? Sarah would like to say something. Yes, okay, Sarah. Please turn on your microphone, Sarah. Hi. Hi. We'll work out the microphone in a minute. I have a question, which is the opposite situation to Gao's, which is I had an experience where I was seeing a situation as negative. Então, eu tenho uma questão que é oposta à situação, uma experiência que é oposta à experiência da Gal. Então, yeah. Seeing a relationship with a person as wrong. Então, eu comecei a ver um relacionamento com uma pessoa como errado. Yeah. And as I thought about it, I was beginning to dismantle or break down the reasons or the justification for that in my head. E enquanto eu pensava nisso, eu comecei a desmontar a própria justificação para aquilo. And until it no longer felt wrong, I was no longer judging it as wrong. Até que eu parei de julgar aquilo como errado. Eu simplesmente deixei de sentir aquilo como errado. Yeah. So then I was thinking of the relationship as right. Então, eu comecei a pensar nesse relacionamento como certo. Okay. Or positive. So is that then just as dualistic to have it's still an opinion? Então, eu queria perguntar se isso é tão dualístico quanto, porque isso é uma opinião, isso ainda é um pensamento. Yeah? No, hold on. Sarah, say that again. What was the question? Okay, so I'm just going to speak it so that I say it to you first, and then I can say it slower, maybe. Okay. So okay. There was a relationship that
I was looking at with another person I'm looking at, and I feel that my initial instinct was that the relationship or the with this other person is wrong, or not, you know, or that I should be careful, or I should be wary. And then so I was trusting in the fact that that was just my perception, just my projection. And so I could work with that, and I could break it down to see why, you know, really what these issues were, really why I was thinking that. And eventually I got to a stage where I couldn't see it as wrong. So I could basically see all the obstacles and dissolve all of the obstacles concerning this relationship. So then the relationship felt right, as in a positive thing. But my question is it good just to get to that place where it's not being judged as bad, or is actually the judgment that it's good just as dualistic? Okay, well, you know, I if you heard me last week, I said in the Tonglen practice with relative bodhicitta, it's very helpful to project something as being negative and then to change the projection into something positive, and then to change it back again into something negative, so that you have flexibility. You don't see things as fixed and solid. So this is part of the mind training, to keep changing the perception, knowing that whether you see it as positive or negative, it's both dualistic, because it's your ego that is saying this is positive or this is negative. It's still our ego psychology putting a value on what we like or what we don't like, isn't it, really? Otherwise, why does something appear to be good and something else appear to be bad? It's because you like one thing and you don't like the other thing. So this flexibility is very important. So that's, you know, train the mind like that, and then you won't need to formulate an opinion so quickly. You'll be able to see it in a much more open, spacious, infinite possibility. Instead of it's like that. Thank you. Okay. Thank you. Should I try and explain? Okay, now let's explain to Thelma now? Let's be kind to Thelma. Thelma, please, shall I try and explain my question? Thelma? Yeah, that would be nice. Sorry. So I was explaining to We've lost Sarah. Bom, parece que a gente Hello, perdeu a Sarah. Sara. Vamos esperar um pouquinho. Ver se ela aparece. Ela estava a ponto de explicar melhor a pergunta dela. Thelma, if you need help, Mario can help you. Mario, are you there? I don't know if he's there. Mario? Yeah, it would be really nice to help, because I'm very slow. Hello, Mario. Mário, você tá aí? Você pode ajudar a Thelma? Bom, o que a Sara estava falando é que ela começou a reavaliar um relacionamento que era muito negativo como positivo, e começou a desconstruir todos os argumentos que ela tinha que tornavam aquele relacionamento negativo, e de repente ele se tornou positivo. E ela queria saber se isso estava dentro de um pensamento, se esse exercício
era dualista. E, pelo que eu entendi, tentando resumir para vocês, a Zamba falou que se ela acompanhou os ensinamentos das últimas semanas sobre o treinamento da mente, quando você aplica as duas formas de bodhicitta, você pode, sim, reavaliar as coisas. So I was trying to sum up here your answer to Sarah as being, if she followed your teachings in the past weeks about Lojong, and if you apply the two kinds of bodhicitta, if it's easier to reevaluate the way you think about things. No, I didn't say that. Bom, a Zamba está falando que ela não disse isso. Então, vamos de novo. Mario, are you there? Mario? Mário, você está aí? Hello, Mario. Oi, Nila. Are you listening? Hi, can you help Thelma? Yeah, I need How 5 are you, minutes Mario? to put my computer in order. I need 5 minutes. Gente, o Mário está dizendo que ele precisa de 5 minutinhos para ele arrumar o computador dele e ele vai dar uma ajuda aqui com a tradução. Okay, all right, Thelma, let's try again. I said to Sarah that when we're practicing relative bodhicitta, então eu disse para Sarah eu disse para Sarah que quando a gente está praticando a bodhicitta relativa é muito bom para we change, sometimes we make the appearance of the object something positive, and then we change it into something negative, and then we change it back to being positive again. Porque às vezes a gente está avaliando um objeto e a gente interpreta como positivo e a gente muda para negativo e a gente muda para positivo de novo. So that you loosen your fixed perception. Então você relaxa as suas percepções fixas. Fixada. Your frozen perception. As suas percepções congeladas. Yeah, because now, so quick, you judge. This is good, this is bad. So fast. Porque agora você julga muito rapidamente isso é bom, isso é mal. E isso acontece muito rápido. So then you see it. You see it in a frozen way. You see it as something positive or you see it as something negative. And both are incorrect. E então você vê as coisas de uma forma congelada. Você vê as coisas como positivas ou como negativas e as duas estão incorretas. Yes, it only appears as positive or negative depending on certain conditions coming together. Elas apenas aparecem como positivas ou negativas dependendo de certas condições que se juntam e acontecem ao mesmo tempo. Yes, so if you think this is good, this is wonderful, this is, it depends on how you think about the object as to whether it appears to be something positive. And if you think this is bad, this is terrible, shouldn't be this way, needs to be that way, then it will appear as something negative. So you need to play
play with your perception. Play with these conditions to see that they're flexible. Então você precisa brincar com essas condições e para se tornar flexível, porque é simplesmente por causa das suas interpretações que uma coisa aparece como positiva ou negativa. Not because the object is intrinsically good or intrinsically bad. Não porque o objeto é intrinsecamente positivo, bom ou intrinsecamente mal. Everything depends on your interpretation of what you think is Tudo good, depende, what you think is bad. tudo depende da sua interpretação, tudo depende do que você considera ser bom ou ruim. So you need to be able to play with these conditions. Então você precisa ser capaz de brincar com essas condições. To see that nothing is solid. E ver que nada é sólido. No appearance is intrinsically existing the way you think it is. Nenhuma aparência existe intrinsecamente do jeito que você acha que ela é. So first of all, you need flexibility. Então, antes de mais nada, você precisa de flexibilidade. Yes. So then you don't believe so quickly in what you are projecting onto the person or the situation. E então você não acredita tão rapidamente no que você está projetando na pessoa ou na situação. And then you build a story around it. E daí você constrói uma história em torno disso. And then you get more upset with the story that you're telling yourself. E daí você fica mais chateada com a história que você está se contando. And then you share your story with other people, wanting them to believe what you believe. E aí você fala da sua história com outras pessoas, querendo que elas acreditem no que você acredita. Wanting them to have negative feelings like you have. Querendo que elas tenham sentimentos negativos como você tem. Because you believe you're right. Porque você acredita que você está certa. Annie, Sueli has a question. Yes. Go on, Sueli. Sueli, você tem uma questão, né? Você queria falar. Sim, mas eu aguardei. Hi. Yes, I was Hi, waiting. Hi. Hi. Vou falar devagar. Obrigada, Sueli. Obrigada a você também. É a respeito da prece. It's about the prayer. Yes. E com a pergunta da Sara, né, que ela falou a respeito de dualidade, uma das questões da prece é que diz, né, em uma das linhas, para você não ser parcial. Né? Só um minutinho. So it's about the prayer because in one of the lines of the prayer, and it is about duality, because in one of the lines of the prayer it was saying for us not to be partial. Sim? Yes. Right. E a minha dúvida é como eu, assim, estar nesse mundo, né, relativo,
sem essa, né, parcialidade, né, que em alguns momentos temos que ter algumas posições. Aí eu Só um queria... minutinho. Tá. Só um minutinho. So my question is about how to be in this world without being partial, because sometimes you have to make positions, you have to position yourself. Sim, Sueli? É essa pergunta, né? E na linha continua, e não, né, cometer exacerbações. Então, eu fiquei assim, né, me questionando o que seria isso. Essa é a pergunta para a Anne. And so that's my question. I mean, not to be too extreme. From the beginning, I have said there are two aspects of truth. Então, desde o começo eu disse que há dois aspectos da verdade. Yes? The ultimate or the unconditioned, awakened way of seeing, and the conditioned, relative way of seeing. Então, há o jeito de ver não condicionado ou último e há o jeito de ver que é condicionado ou relativo. Relative. Ou relativo. Yeah. So nobody is denying relative truth, or what we call conventional truth. Então, ninguém aqui está negando a verdade relativa ou convencional. Yes. But the problem is we do not see relative truth as relative. We see it as absolute. Mas o problema é que a gente não vê a verdade relativa como relativa. A gente a vê como absoluta. When you say something is good, you don't consider the only reason it appears as good is because you have an idea of what is bad. You don't see that way. Então, quando você vê uma coisa como boa, você não percebe que você está vendo como boa porque você tem uma ideia do que é mal. Você não vê dessa forma. Yeah, you just think good, intrinsically good, absolutely good. Você só vê, isso é bom, intrinsecamente bom, absolutamente bom. Yeah, so this is totally incorrect. Então, isso é totalmente errado. Yeah, because it's not relative. Porque não é relativo. Yeah. Relative means relative to certain conditions. O relativo significa relativo a certas condições. Isso. Then it will appear to you in a certain way. E então vai aparecer para você de uma determinada forma. You understand? Entende? Yeah. So nobody is denying there is good. Nobody is denying there's good and there's bad. But it's totally relative to what you think is good and what you think is bad. Então ninguém está negando que existe o mal e o bem, mas que isso está totalmente condicionado ao que você acha que é o mal e que você acha que é o bem, ou que é bom ou que é ruim. Yeah, or what society thinks is good or bad.
Ou o que a sociedade acha que é bom ou ruim. Yeah. So, you know, as I gave an example many times before, I said, in our society, killing, if you kill somebody, you go to prison. Yes, or you go to prison for a very long time. Então, você vê, na nossa sociedade, se você matar alguém, você vai para a prisão por muito tempo. Yes. No, but if you go to war and you kill 1,000 people or more, you're given a medal. Mas se você for para a guerra e você matar 1.000 pessoas ou mais que isso, você ganha uma medalha. Yes. So then, what is right and what is wrong? E então, o que é certo, o que é errado? Yes. Yeah. Everything depends on conditions to appear to us in a certain way, as something positive or negative. Então, tudo depende de condições para aparecer para a gente de uma certa forma, como positiva ou como negativa. Okay? Tá certo? So nobody's saying that you shouldn't have a reference point. Então, ninguém está dizendo... Listen, Thelma, don't cut me short. I'm sorry. Yeah. Nobody is saying you shouldn't have a reference point to be able to express yourself. Então, ninguém está dizendo que você não deveria ter um ponto de referência, de ser capaz de expressar a si mesmo. But you need to remember that it is a reference point, that's the only way that you can communicate with another person. Mas você deveria ser capaz de lembrar que isso é um ponto de referência, que é a única forma que você consegue para se comunicar com outra pessoa. Because as soon as you open your mouth, you're lying. Porque assim que você abre a sua boca, você está mentindo. It's not the truth. Não é a verdade. The truth cannot be expressed in words. A verdade não pode ser expressada em palavras. Yeah. So, relative to your ideas, relative to your point of view, it appears to be good. Então, em relação às suas ideias, em relação ao seu ponto de vista, as coisas aparecem como boas. Yeah. You have to keep reminding yourself, this is your point of view. Então, você tem que continuamente se lembrar de que isso é o seu ponto de vista. Okay, Mario, are you ready yet? Então, Mário, você está pronto? Hello. Okay, Angela. Okay, Thelma, you can have a rest. Thelma. Thank you. Thank you for your very much, patience, Thelma. guys. Not easy to translate. No. Thank you, Thelma e Anila. Okay, so, yes, thank you. So
Mario, we're talking about ultimate bodhicitta and relative bodhicitta. Two ways of seeing. Então, nós estamos falando sobre bodhicitta relativa e bodhicitta absoluta. Dois modos de ver o mundo fenomênico. So, ultimate bodhicitta is the unconditioned, awakened way of seeing. A bodhicitta absoluta é um modo incondicionado de ver. So the baby-like attitude is ultimate bodhicitta. Então, a atitude de bebê, ver com a atitude de bebê, é a bodhicitta absoluta. Yeah, because it's not limited by concept. Porque não é limitada pelos conceitos. Yeah, it is open, spacious, clear awareness. A visão acordada, aberta, espaçosa e clara. Yes. It does not need concepts. E não precisa de conceitos. It just sees everything as it is. Apenas vê tudo como realmente é. Como é. Sem filtros. Very precise. De maneira muito precisa. Relative bodhicitta is relative to our ideas, concepts, values, the meaning that we give it. A bodhicitta relativa, ela se relaciona, né, com as nossas ideias, com os nossos conceitos, com as nossas ideias, conceitos e os nossos valores. That we give it. Que nós atribuímos. Yes, it depends on our attributes. It depends on our projections. Depende dos nossos padrões, depende de nossas projeções. Yes, something is good because we have a previous idea of what is bad. Algo aparenta ser bom porque nós temos uma ideia preconcebida, uma ideia anterior do que é ruim. Something is big because we have an idea of what is small. Algo é grande porque a gente tem uma ideia do que é pequeno. Nothing exists independent of conditions. Nada existe de forma independente das condições. It is relative to certain conditions. É sempre relativo a certas condições. Then it will appear to us in a certain way. O som embolou. The sound is not good in the moment. Can you repeat, please? Yeah. So it will appear to us in a certain way. It will appear to us in a certain way. E isso vai aparentar ser, de uma certa forma, para a gente, daquele jeito. Because there are certain filters that are conditioning our perception. Devido à existência de certos filtros que condicionam a nossa percepção. So we cannot see another way. Então a gente não pode ver de uma outra forma. Yeah. So then when your husband or your wife
sees things in a different way than you, it is not their fault. Então, quando a nossa esposa ou o nosso marido não vê as coisas da mesma forma que a gente, não é culpa de ninguém. Yeah, they just cannot see the same way as you. They're not conditioned in the same way. A realidade é que nenhum dos dois pode ver as coisas do mesmo modo, porque nenhum dos dois foi condicionado do mesmo modo. Yeah. So we need to be flexible. Então a gente precisa ser flexível. Yeah. By understanding that our perception depends on conditions. Entendendo que a nossa percepção depende de certas condições para aparentar ser daquela forma. And when the conditions change, then we will see things in different ways. Dessa forma, quando as condições mudam, a gente vai ver as coisas de outro modo. Mm-hmm. So our problem now is we do not understand ultimate or relative truth. Nosso problema agora é que a gente não entende nem a bodhicitta relativa, nem a bodhicitta absoluta. We think we understand relative truth, but we do not understand relative truth. A gente acha que entende a bodhicitta relativa, mas de fato a gente não entende. Because the way we see, relative appears to be ultimate. Porque do jeito com que a gente vê o mundo agora, o que é relativo parece ser absoluto. So then the only way that we can clarify our vision is by introducing more moments of ultimate bodhicitta. Então, o único modo que a gente tem de dar uma certa flexibilidade ao nosso modo de ver é introduzindo mais momentos de bodhicitta absoluta. Yeah, so the baby-like attitude. Que no caso é a atitude de bebê. So then you are not attached to any ideas. De modo que você não está apegado, agarrado a qualquer ideia. You understand that there is another way of seeing beyond ideas and value systems and judgments. Então você entende que é um modo de ver que está além de ideias ou sistema de valores. So then we play with relative bodhicitta. E aí a gente vai brincando, jogando com a bodhicitta relativa. Because we understand that the appearances depend on conditions. Porque a gente vai entendendo que as aparências dependem de condições. So then, one moment we see things in a positive light, and the next moment we change it into being something negative, and then we change it back to being positive. Então, em determinado momento, a gente vê a coisa sobre o ângulo positivo e as coisas mudam e de repente a gente vê as coisas de um ângulo negativo e de novo as coisas mudam e a gente vê as coisas ainda por um outro ângulo. Because both are our projections. Porque ambos são apenas projeções. Both appearances of positive and negative depend on our mental fabrication. Porque ambas as aparências, sejam elas positivas ou negativas, são apenas nossas fabricações mentais. So we begin
to learn to be flexible and to play with this creativity that we have to make the appearance this way or to make the appearance that way. Então, a gente tem que se permitir ser criativos e poder brincar com esse jogo de aparências. Uma hora elas vão aparentar como positivas e outra hora elas vão aparentar como negativas, mas a gente tem consciência de que a gente está apenas brincando com o nosso jeito de ver. So then more and more you see these appearances are not intrinsically having these qualities or this meaning or this value. Então, mais e mais a gente vai introduzindo um modo de ver em que essas aparências não estão intrinsecamente ligadas a um valor, a um significado ou aparentam ser sólidas, ser substancializadas. Everything depends on how we project these values, this meaning, these characteristics. Tudo vai depender da forma com que a gente imputa certos rótulos, certas características, certos significados, certos... So more and more you begin to understand what is relative and relative to what. And you also understand that there is another way of seeing, an unconditioned way of seeing. Então, mais e mais a gente vai entendendo que isso é relativo e a que isso é relativo, e mais a gente vai introduzindo esse modo de ver, momentos desse modo de ver não condicionado. Now, when we talk about the awakened mind or the enlightened mind sees ultimate and relative truths simultaneously. Então, quando a gente fala sobre o modo de ver desperto, o modo de ver de uma mente desperta, de uma mente iluminada, a gente está referenciando um modo de ver que vê ao mesmo tempo de forma relativa e absoluta. Consegue ver ao mesmo tempo com o conhecimento da bodhicitta relativa e da bodhicitta absoluta. Yes, so the mind itself is free of all limitations because you're resting in that open, spacious, unconditioned way of seeing. At the same time, you can see the conditions that are arising, that condition another being's perception, so you can help them be free of those conditions. Deixa eu ver se eu memorizei aqui. Ao mesmo tempo que a mente, que a pessoa vê de forma não condicionada e sem dar atribuições àquela de forma absoluta, ela consegue ver de uma forma relativa e o que é que está prevenindo o outro de ver de uma forma absoluta. O que está condicionando a visão do outro? Yeah, you can see what conditions are preventing the person from seeing, because you're free. Você vê o que está prevenindo uma certa pessoa de ver a realidade. Because your perception is free of conditioning. Porque a sua percepção é livre de condições, de condicionamentos. Yeah. So it's hard to understand, but this is both coming together. You can see, okay, that person sees this as good. Why do they see this as good? Because they have a previous idea of what is bad. So you can see clearly how they see.
you can see their confusion because you are not confused anymore. Então você vê como, quando uma pessoa vê algo como bom, você consegue entender o que foi que aconteceu para aquela pessoa ver aquilo como bom. Ela vê aquilo como bom porque ela compara aquilo com algo que ela pensa ser ruim. E ao mesmo tempo você consegue ver de forma livre de condicionamentos e o que está prevenindo aquela pessoa de ver livre de condicionamentos. So basically, you can use thought to communicate. It doesn't use you anymore. Now thought is completely controlling our mind. Então, desse modo, você vai ver os pensamentos como um modo de se comunicar. Então, você vai usar os pensamentos. No momento agora, a gente é usados pelos pensamentos. Os pensamentos controlam a nossa mente, o nosso modo de se comportar. Yeah, whatever you think is what you see. O que quer que você pense é o que você vê. So you're limited, your perception is limited to what you think. A sua percepção é limitada àquilo que você pensa. But when you have awakened vision, you don't have any limitation. Mas quando você tem a visão desperta, você não vai ter qualquer limitação. You go beyond the conceptual mind. Você vai além da mente conceitual. But you know how to use the conceptual mind to communicate. Mas você sabe como usar a mente conceitual para comunicar. Now, we are controlled by our fabrication, by our mental fabrication. Nesse momento, a gente é controlado pelas nossas fabricações. But when you are awakened, you can use mental fabrication to go beyond mental fabrication. Mas quando você está desperto, você consegue usar a fabricação mental para ir além da fabricação mental. And that is the path. E este é o caminho. Yes. Everything that we do now in relationship to the path is mentally fabricated. Tudo aquilo que a gente vê agora com relação a um passado é mentalmente fabricado. But it's fabricated very skillfully. Mas é fabricado de forma muito habilidosa. To take you beyond mental fabrication. Projetando para ir-se além da fabricação mental. But now all you see is mental fabrication. Mas agora tudo que a gente vê é fabricação mental. Unless you apply the baby-like attitude. A menos que apliquemos a atitude do bebê. Yeah. And then you have a flash of clarity. De forma que a gente vai ter um instante, um flash de claridade. Um lampejo de claridade. So we need more moments of clarity. E a gente precisa de mais momentos, mais lampejos de claridade. Um minuto aqui, outro lá. And then we don't get lost in fabricating, the habit of fabricating. E aí, pouco a pouco, a gente vai não se perdendo no que a gente fabrica, em todas essas fabricações.
we can see very quickly, okay, this is fabrication again, baby-like attitude. Então você vê muito rápido. Vou embarcar de novo. Fabricação mental de novo. Então, atitude do bebê. And it liberates the limitations. E aí, libera, deixa aí as limitações. Yeah, we call that self-liberation. Chamamos isso de autoliberação. Yes, it liberates the fabrication, self-liberate. The baby-like attitude liberates the limitation of fabrication, of mentally fabricated ideas. Então, a atitude do bebê autolibera as ideias pré-concebidas, o modo de ver fabricado. Okay. Any questions? Is that clear, Sueli? Is that clear? Ok, perguntas? Yes. Eu pratiquei hoje, foi bom. Foi muito bom. I practiced today and it was good. I have difficult to translate Portuguese to English. So if you talk English, Yep. please. Never mind. Just keep going. Ok. Okay. E continuar nadando. Obrigada. Obrigada, Mário. So, yep. Sorry, I just wanted to say that. Bom, desculpa, eu só queria dizer que it sounds so wonderful to be free of all these thoughts and all this conditioning and all this mess we create and this illusion that we believe over and over and over again, and we get trapped into it. E eu tô falando para Anne como parece maravilhoso ser livre de toda essa baboseira que a gente cria e que a gente acredita o tempo inteiro nisso, e que a gente vai fundo nessa história. E why do we fall into that? Why? Because we've never seen clearly. Why it's we get... not why. It's you've never seen your own nature. It's not like you saw your own nature and then you didn't see your own nature. You've never seen your own nature. You've never had direct cognition of your own nature. And so the way you see now is very confused and very distorted. Eu esqueci que eu tinha que traduzir. Estava aqui pensando sobre as minhas limitações. O problema é que a gente não vê, nunca viu a nossa própria natureza, né? Então, Thelma, me ajuda aí. A gente nunca viu a nossa própria natureza, e aí o que mais que ela disse? Então você não sabe como é ver com essa perspectiva. Yes, so the way you think now, you think it's real. Então, agora Nobody introduced you. Nobody has ever introduced you to this is an illusion. Então, agora você pensa que isso é real. Ninguém nunca te introduziu ao fato de que isso é uma ilusão. You believe the movie exists
intrinsically. Those images on that screen just exist intrinsically. They don't depend on the projector. You've always believed that. Você acredita que o filme existe intrinsecamente? Você acredita que existe intrinsecamente e essa imagem é independente da existência de um projetor? You've always believed that. You were taught that is real. Those images really exist as objects, as a phenomenal world out there. Então, você foi ensinado de que existe um mundo, uma realidade objetiva. Você foi ensinado de que existe uma realidade objetiva lá fora que é independente da forma, independente de quem observa. And that world has these characteristics and this value and this meaning. You've always been taught that. Ever since you learned language, you've been taught something that is not true over and over again. Então você acredita que aqueles determinados objetos têm determinadas características e têm determinados valores e de que isso tudo foi ninguém nunca te fez perceber que você foi ensinado a ver isso dessa forma. You've been taught over and over again that these appearances are objects that exist with certain characteristics, certain meaning, and certain value. Você foi ensinado repetidamente, de novo, que certos objetos têm determinadas características, determinados valores, determinados aparentam ser de determinada forma, de forma intrínseca, independente de quem percebe. Yeah. Over and over and over again. This is good, and this is right, and this is terrible, and this is how things should be, and this is how things shouldn't be. Muito repetidamente a gente escuta: isso é desse jeito, isso é horrível, isso é muito bom, isso tinha que ser de uma forma diferente, isso não deveria ser desse jeito, as coisas deveriam ser de outro jeito, que seria tudo muito melhor. Eu tenho outra pergunta. You've never questioned what you've been taught. E você nunca questionou o que foi ensinado a você. And this is, everybody around you thinks the same way or thinks in a similar way. E qual foi a primeira frase, Angela? What you said first? Everybody around you thinks in a similar way. That there is an objective world out there. E além disso, todo mundo que está ao nosso redor ainda pensa da mesma forma, que tudo é objetivo, que existe uma realidade lá fora independente de quem percebe. E isso This is what we call collective karma. E isso é o que a gente chama de karma coletivo. Yeah, we learn certain names for certain places, and we just freeze. Whatever we perceive, we freeze it into an object. Então, a gente aprende que determinados lugares têm determinados nomes. O que quer que a gente perceba, a gente vai estar congelando em objetos. As soon as
there's a name, it must be something that exists. Tão logo eu atribua um nome, deve ser algo que exista. I always ask the question, what's the difference between a wave and an ocean? When does a wave become a wave? Então eu costumo perguntar, qual é a diferença entre a onda e o oceano? Em que momento a onda passa a ser onda e deixa de ser oceano? When does it become different from the ocean? Quando ela passa a ser diferente do oceano? At what moment does it become a wave? E em que momento ela passa a se tornar onda? You know, these are questions we don't have curiosity enough to examine how we've been conditioned to believe. Nós não temos tido curiosidade suficiente para questionar, para quebrar um pouco o modo com que a gente foi habituado a ver, a acreditar. Yeah. So now it's our reality. Então agora é a nossa realidade. Yeah, our confusion is our reality. A confusão é nossa realidade. A nossa confusão é nossa realidade. Okay, what was your second question, Thelma? Okay, so we go glimpse by glimpse and searching for this open spaciousness. Então a gente tem que ir lampejo por lampejo, buscando por essa espaciosidade. Espaciosidade aberta. Obrigada, Mari. E I feel so desperate sometimes. E às vezes eu me sinto desesperada because I know I almost died twice. And I know I can die at any moment. And so my question would be, again, what do I do if I am not able to relax? You're trying too hard, Thelma. You need to relax. That's really the key. The key is relaxation. The key is to be able to let go of whatever is arising. You just let it go. You don't get involved in whatever is appearing. As soon as you rest your focus on something other than self, it becomes an object. And then you build, you make it more and more solid. And then you get lost. You get lost in what you've created. You just need to relax. Keep letting go, letting it go, relax. Whatever the feeling, whatever the thought, whatever the appearance, just keep letting go, relax. Breathe out, let it dissolve into space. Like a mirage. It appears to be something, but it's nothing. There's nothing there. Just an illusion. Thelma, você pode traduzir essa parte? Thelma, você precisa relaxar, você precisa
relaxar e soltar o que quer que apareça. Você precisa deixar passar, você precisa enxergar as coisas como se fossem miragens. O ponto-chave é o relaxamento, porque se você não está relaxado, você não consegue focar no espaço, você vai estar focando no objeto. Yeah, it's not what's happening with Thelma is I don't want it to be this way. I want it to be that way. You're working against yourself. Yeah, you're just reconstructing this idea of self with its values. I don't want this, I want that. Instead of just letting go of the lot. Doesn't matter what is happening. Doesn't matter if it's a good feeling or bad feeling. Just let it go. Relax. Breathe out. Relax. Let it dissolve back into its own nature. It's just an empty appearance. Empty appearances on an empty screen. They have no substance, no meaning, no value until you give meaning, value, and substance. Então, o ponto-chave é que a gente está tentando com que as coisas sejam de determinada maneira, tentando controlar. E a ideia-chave aqui é que a gente vai aceitar a situação como ela é e simplesmente relaxar na liberação, deixando ir o que quer que venha à nossa mente, seja um significado, um valor. Nada tem substância intrínseca, valor e significado intrínseco, e aproveitando essas dificuldades para simplesmente deixar ir o que quer que emerja a nossa consciência. Acho que eu peguei aí a ideia central. I always give the analogy of, okay, you have clear open space. You have the sky. And the sky is just clear and open. The sky has no beginning and no end. Space has no beginning and no end. And then all of a sudden, a cloud appears in the sky. And it appears to be something. It appears to be something different than the space. But then the next moment, the cloud dissolves into the space again. If we try and touch the cloud, there's nothing there. Our hand will go straight through the cloud. It just appears to be something, but in actuality, it's nothing. It has no substance, no meaning, and no value. And this is the thoughts. The clouds are like the thought. They are obscuring the space. They make you believe that there's no more space. But the space never changes. The space is always there. But you're more focused on the thoughts than the space. Então, a Anila faz mais uma vez a analogia do céu. Existe um céu aberto e claro, espaçoso, e que tudo permeia, e de repente a gente destaca uma nuvem que aparece. E a gente objetiva essa nuvem e tenta pegar essa nuvem, mas quando a gente tenta tocar, a gente percebe que essa nuvem não tem substância, a gente não pode segurar, a gente não pode prender, a gente não pode solidificar, ela é por si só transparente. E desse modo, essas nuvens são como os nossos pensamentos.
a gente, quando a gente foca na nuvem, a gente não consegue perceber toda a espaciosidade, a clareza e a abertura em que ela está contida. Então, mas essa espaciosidade, essa clareza, nunca deixou de estar lá, porque tudo sempre foi espaço. The space doesn't change. The O space espaço is always space. But as soon as you identify with a thought, then that space becomes frozen into however you identify with that thought. It becomes something, but actually space has not changed. That's the nature. O espaço nunca muda. O espaço é imutável. Permeia tudo e é imutável. Mas tão logo a gente se identifica, tão logo a gente se identifique com um pensamento, esse espaço foi restringido. E eu me perdi. As soon as we identified ourselves with the thought, Yeah, then all you see is the thought. You don't see the space anymore. então, tão logo a gente se identifique com o pensamento, tudo que a gente vai ver é esse pensamento. A gente não vai ver mais o espaço. And then you put one thought together with another thought, and it becomes an idea, and one idea with another idea, and then it becomes a story. E aí a gente pega um pensamento, junta com outro pensamento e se torna uma ideia. Junta uma ideia com outra ideia e se torna uma história. And then you're totally lost. The spaces, you can't see the space anymore because all you can see is the story. Então aí você se perdeu completamente. Você não consegue mais perceber o espaço e tudo que você consegue perceber são as historinhas. And that's what we're doing constantly. E é isso que a gente tem feito constantemente. Ignorance is not stupidity. Ignorance means we are ignoring our own fundamental nature. Ignorância não quer dizer estupidez aqui. Ignorância quer dizer que a gente não está consciente da nossa própria natureza. Ignoring. Ignorância. Não conhecer. Ignoring. Yeah, you're not looking at your own nature. You're looking at everything else, but not your own nature. You're ignoring your own nature. Você está excluindo a percepção de sua natureza. Você está olhando para tudo menos para a sua própria natureza. Você está deixando de lado a visão de sua própria natureza. Yeah, and so now we become habituated to focus on frozen space, which is the objective world. Eu estava desconcentrado. I'm not concentrating in that. Can you repeat, please? We become habituated to focus on frozen space. And frozen space is the objective world that we believe in. Nós estamos habituados a nos concentrar no espaço congelado. E o espaço congelado é o mundo objetivo, que a gente chama de mundo objetivo. It's just frozen space. É só espaço congelado.
We give names to every form. As soon as we give a name to a form, it becomes an object. A gente rotula, a gente dá nome a toda e qualquer forma. Então, logo a gente dê nome a toda e qualquer forma, elas se tornam objetos. If you take away all the names, se você retira todos os nomes, all the ideas, todas as ideias, all the meaning, and then look again. Então, se você retira todos os nomes, todas as ideias, todos os significados, todos os valores, e depois você olha de novo, then what is there? então o que é que está lá? O espaço, Anne. Yeah, space, basic, fundamental space, which is your own nature, the nature of you, the nature of the phenomenal world, no different whatsoever. You just don't see it because you're too focused on seeing objects. You've been addicted all the time to relate to an objective world out there that doesn't exist. Sim, o espaço. A gente está viciado em ver o mundo como objetos. A gente não percebe o mundo como espaço e a gente esquece que a gente tem essa mesma natureza espaçosa. A gente está condicionado a tão logo perceber, tão logo solidificar. So, if the world exists the way that we believe it does, then of course I must exist to perceive it. Então, se o mundo existe do jeito que eu penso que ele existe, então eu devo existir. And that is ego psychology. This is how we maintain the illusion of self and other than self. E esta é a psicologia do ego. Este é o modo com que a gente perpetua a ilusão do self, do si mesmo. Self and other than self. E do que não é si mesmo. And this is my book. This is my whole book that I've written is based on. I've been working 6 years on this book and still it's not finished. We seem to be going round in circles when really not going anywhere. I thought the book was finished except for some editing, and we're just not moving forward with it. We're just going round in circles. I really need a good editor to find a good editor at all. E isso que a gente apresentou aqui é o ponto central, é o cerne, né, do livro da Anne Lar. E é um livro que ela tem tentado escrever, tentado editar, na realidade, há 6 anos. Mas parece que a gente está andando em círculos e ela até achou que estava perto de sair, mas agora se percebeu que a gente não avançou muito e ela acredita que a gente precisa de um editor.
Yes, I think it will be very, very helpful if people have this book to read, because I explain all this very, very carefully so that you can see how you're creating this illusion that you consider to be reality. Ela acredita que esse livro vai ajudar bastante a gente, porque nos ensinamentos, porque no livro ela explicou tudo muito detalhadamente e cuidadosamente. E aí vai ajudar a gente a perceber como a gente constrói o que a gente chama de realidade. Yeah. Not easy to write a book like this, because the people who are reading it probably won't understand what you're saying. So you have to work with a lot of confusion. You have to take your reader's hand psychologically and step by step take them into these ideas, explain how these ideas work. You start with the idea that people don't know anything. Então, And so it's not easy to explain everything. ela acredita que não é fácil escrever um livro como esse, porque a gente tem que construir um certo manuseio psicológico para captar o leitor e conduzir por essas ideias paulatinamente e chegar a um entendimento. Because most people, they don't want to practice. They just want a theory. They feel more secure with a theory. Porque a maioria das pessoas não quer praticar, quer teorias para brincar. Yeah, but they can't. They want to be entertained by a theory. Que apenas they don't want to be free. Que é apenas ser intertido, né? Que é apenas entretenimento com toda essa teoria. But they don't want to be free. Não quer ser livre. The idea of freedom makes us feel very insecure. A ideia de liberdade faz a gente se sentir muito inseguro. And maybe my boyfriend won't like me anymore. Maybe I won't be able to relate to the people around me anymore. Talvez minha namorada não vá mais me querer. Talvez eu não vá mais conseguir me relacionar com ninguém. Yeah, I won't be able to talk to anyone anymore. Nobody will understand me anymore. Eu não vou poder sequer falar com alguém, mas eles não vão me entender. I'll feel so isolated. Eu me sinto tão isolado. Yeah, all these fears, I hear it all the time. All these fears about freedom, liberation. Liberation from what? Yeah, I don't know if I want to be liberated. Eu escuto esses medos todo o tempo. Todos esses medos que dizem respeito à liberdade e a ser livre. I feel much safer if I have a theory
And then I can pretend that I know something that other people don't know. Eu me sinto mais confortável se eu tiver uma teoria. Então, eu sei daquilo e as outras pessoas não sabem. Yes, that's much more comfortable. É muito mais confortável. I can be a teacher. Eu posso ser um professor. And people will respect me. They'll think I know something. Eu domino todas as teorias. Eu posso ser um professor e as pessoas me respeitarão porque acham que eu sei de alguma coisa. Yes, you check your motivation. Por favor, cheque a sua Check your motivação. motivation. You know, why are you practicing? What is the purpose of listening to these teachings, practicing these teachings? Então, por favor, cheque a sua motivação. Pergunte a si mesmo qual é o seu propósito em praticar estes ensinamentos, em ouvir esses ensinamentos. It's so easy to get lost in spiritual materialism. É muito fácil de se perder em materialismo espiritual. So easy. Muito fácil. That's what we do. It's our habit. We look at everything in a material way. How much I know, how much I have, if I have the right mala, if I have the right statues, if I have the right clothes. You know, it's all materialistic attitudes. A gente está habituado a ver as coisas de uma forma materialista, né? É toda a forma com que a gente foi habituado a ver. Se eu tivesse aquele mala, se eu tivesse aquela estátua, mas quando eu pôr aquelas roupas, é sempre assim. And then, you know, I could probably make that person angry or upset in less than 30 seconds. I lost. I said, with that kind of attitude, this spiritual materialistic attitude, I could make the person angry within 30 seconds. It would take me to make the person upset. Então, com esse tipo de atitude de materialismo espiritual, eu posso deixar aquela pessoa irada em apenas 30 segundos de exposição dessa condição. Because they're not practicing. Everything is external, materialistic, about accumulating more things, more practices, more malas, more clothes. But when it comes to relating in daily life to their practice, no, they don't do that. Porque é tudo muito artificial. Não, é tudo muito externo. É tudo muito... Qual foi a palavra que ela usou? Alguém lembra? I can't translate. What, Mario? I lost. I think about what you said, and I didn't memorize. Okay, yeah, that's okay. As long as you think about what's been material, yeah. I think about my mala. Anyway, you know, we have to be careful. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Com toda essa expressão do que aparenta ser, aparenta estar no caminho correto e estar preocupado em internalizar os ensinamentos e verdadeiramente praticar. Yeah.
Okay, let's go on with the text. We only got half an hour. We haven't got not even half an hour, and we haven't finished this text. I was hoping that we might finish, but nope. Então, a gente ainda tem meia hora, vamos continuar com o texto. Yes. You know, if we look at the seven points. Então, vamos dar uma olhada. Point. No, we'll go over that next week. Let's just go on. You know, we were talking about faith last week, weren't we? And my question was, what makes you believe something? What makes you have faith in something? Nós estávamos falando sobre fé na semana passada e eu vinha perguntando o que faz vocês acreditarem em alguma coisa, o que faz você ter fé em alguma coisa. What makes you have faith in something? O que we were faz... examining 3 different kinds of O que faz você ter fé em alguma coisa? Nós vínhamos examinando os 3 tipos de fé. And the question was, what makes you have faith in something? E a pergunta é, what's the basis of your faith? A Is it pergunta just blind faith? Is it just blind faith? O que faz você ter fé em algo? É apenas fé cega? It's experience and a little bit of transformation that I can see here and then. Please translate. No meu caso, é a experiência, são as experiências que eu tenho e um pouco de transformação que eu posso perceber aqui e ali. So your faith comes out of experience. I think so. Yeah. Sometimes I'm more sure. No, it's just that sometimes I think we get more. It's all of you. I want you to really examine this question. You know, what makes you have faith in something? Is it just an idea that someone's told you? Todos vocês, eu queria que vocês investigassem o que faz você ter fé em algo. I think that about myself and in relation with these teachings, Buddhist teachings, and I think that my faith grows when I have the introduction that you give me. You point and I see from the first time, in the first hand, and that experience makes this kind of reality unshakable. Even when I'm confused, I can remember. Yeah, so that faith comes out of confidence, doesn't it? Yeah. Então eu falei para a Anila que
na minha experiência em relação a esses ensinamentos e em relação ao caminho budista, a minha fé está relacionada ao fato do que ela me fez ver quando me apontou a minha própria natureza, e que mesmo que depois a minha vida seja permeada de confusão, aquele lampejo, aquilo que eu experienciei, me dá uma força para eu continuar entre momentos de confusão e chegar até momentos de clareza de novo. Não estremece mais, porque eu provei. Yeah, we have to look. We have to be honest with ourselves. How many times I've said to you, it's not a question of being honest with me. I'm not your witness as such, but you need to be honest with yourselves. Então, aí ela falou que em relação ao que eu estava dizendo antes, isso tem a ver com confiança. E aí agora ela falou que a gente tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto não apenas com ela, mas honesto com nós mesmos. The most superficial kind of faith is intellectual faith. You have an idea and you believe in an idea. And then somebody comes along and they introduce another idea, and then your idea becomes shaky. And then your faith is shaky because it depends on ideas. Yeah. You're not really sure. You don't know if it's true or not. Yeah. It's very kind of superficial faith. Então, ela fala que toda fé que está baseada em ideias são fés que estão sujeitas a estremecerem. Então, logo essas ideias mudem. Então, se você acredita em algo porque você foi convencido de uma forma intelectual, logo que venha uma outra ideia e que ponha isso em jogo, essa sua fé vai estremecer, se eu entendi correto. So you're presented with an idea and somebody comes along with what appears to be a better idea, and then you lose faith in what you believed in before, and then you put your faith in some other idea that sounds better. Então, se sua fé é baseada numa ideia e aquela ideia parece boa, tá tudo bem, mas aí chega alguém e te introduz a uma outra ideia que cria certas fissuras nessa ideia anterior, então a sua fé é abalada. So that kind of faith is very shaky. Então esse tipo de fé é muito fácil de se estremecer, instável. Shaky, yes. Yeah, it depends on ideas, whether you think it's a good idea or a better idea. You don't know. It still comes out of not knowing. Então, se a fé é baseada em ideia, ela é uma fé em que você não sabe, você não conhece, é baseada em ideias, é baseada em construções. Yes, it's still blind faith. Ainda é fé cega. Somebody's telling you something and telling you should believe this. Sorry, I can listen the first phrase. Yes, somebody's telling you something, and saying you should believe. Então, nesse caso da fé cega, vai ter sempre alguém te dizendo: você deve acreditar nisso. Você deveria acreditar nisso. This is good.
This Isso é is bom. good. You should believe this, yeah. But Veja só, you don't know if it's, yeah. You don't know if it's good or not. então vai ter sempre alguém apontando para você que isso é bom, mas na realidade você não consegue saber se aquilo é bom ou ruim. Vai ser sempre alguém dizendo. Yeah, Senão- so then the second kind of faith, it develops through experience, through insight. E o segundo You bring these ideas back to your own personal experience. E o segundo tipo de fé é uma fé baseada em experiência, experiencial. Você traz as suas ideias, you bring your ideas, You bring your faith back to your experience. você traz sua fé para dentro do seu experiencial. Yeah. But your experiences are changing constantly. So then your faith also changes. Mas daí as experiências mudam, então a sua fé também vai mudar. So when things are going well, you may have faith, but when things are not going the way you want them to, then maybe your faith becomes shaky again. Então, quando a sua fé, quando as coisas vão bem, a sua fé está ok, mas quando as coisas não vão muito bem, aí a sua fé começa a fraquejar. Yeah. Or things are not going the way you want them to. As coisas não vão indo do jeito que a gente quer. And then you begin to question, is this the right path? You know, am I on the right path? Is this the right teacher? Is this the right, so many doubts, yeah. Então, aí você começa a se questionar, eu estou no caminho correto, esse caminho é para mim mesmo, é esse o professor correto, eu deveria estar seguindo esse professor? Yeah. Ou, So then where do we get the confidence from? So that we have no more doubts. Where do we get that confidence from? então, de onde a gente vai obter essa confiança? De onde é que a gente vai tirar essa confiança e deixar de lado todas essas dúvidas? That only comes when we see directly. We see directly our own nature. We see that our own nature never changes. We see that our own nature is always there. We get a taste of our own nature, and then we have no more doubts. And then faith, it's not about faith in something, it's knowing what is true. That's confidence. Então, ela fala que a fé vem de conhecer diretamente a sua própria natureza, de perceber diretamente, experienciar diretamente a sua própria natureza, que é imutável e que vai permitir ter confiança, mesmo que as condições não estejam dentro do que a gente espera. Yeah, that kind of faith doesn't depend on your ideas. It doesn't depend on your experiences. It's seeing directly.
E essa fé vem de ver diretamente. Ela tinha dito. Essa fé vem de ver diretamente e não depende de suas ideias. Não depende de nenhuma criação a respeito da realidade. Your experiences. De suas experiências. Yes. Experience implies duality. Experiências implica em dualidade. There must be someone experiencing something. Deve existir alguém experienciando algo. Yeah. So we're going beyond experience. Então a gente vai além das experiências. Anybody want to say something about faith? Então, alguém quer dizer alguma coisa sobre fé? Anne, eu vou falar um pouquinho. Quando eu fui meditar, né, e tentar entender a minha fé, a princípio eu tive uma determinada negativa em relação a isso. Eu não me senti muita vontade em fazer, e porque eu comecei a me questionar e justamente eu me percebi nessa fé cega, né? Eu estou fazendo, mas eu não queria entrar em contato com a minha fé cega. Então, a princípio, foi difícil fazê-la e eu não conseguia avançar, né, muito nessa coisa de definição, porque eu me pegava sempre que eu tenho um conceito em relação à fé. Eu só via esse conceito. E isso, para mim, foi difícil, porque depois eu percebi que eu tinha que abrir mão desses conceitos que estavam me segurando ali para ir mais adiante. Então, isso meio que deu um stop, né? Me parou um pouco. E aí eu pergunto a ela como é que a gente vai adiante, né? First, when I begin trying to sit with this contemplation, I have a little bit of confusion time because I realized that my faith is based on intellectual way of Gal, tu pode tentar resumir a tua pergunta em pequenas partes para eu tentar de novo? Tá, começa das práticas, tá? Isso eu falei já. Já traduziu da dificuldade. E aí eu me percebi assim, eu encontrei com essa coisa da fé cega, de acreditar nos conceitos. So, when I'm trying to contemplate this and sit, I get myself in this kind of around me, in this kind of blind faith. Isso me deixou um pouco baqueada, né? Porque eu tinha a ideia de que eu não estava nessa fé cega, que eu já tinha passado dessa fase. E aí a pergunta, como é que vai, né? Eu me deparei com isso, tudo bem, eu deixei, mas isso me incomodou bastante. Porque a minha ideia é que eu já tinha viajado, né? Deixa eu pegar meu dicionário de baianês aqui para traduzir baqueado. Frustrado, deixou balançado. Don't understand. So when I get there, I feel a kind of a confusion about this issue. I feel that myself in a relation to this idea is weak, baqueado. She felt frustrated. She felt like not confidence. That she doesn't have enough confidence to go beyond this first difficulty. E também eu percebi que eu ia ter que abrir mão disso, e eu não sei se eu queria abrir mão disso, entende? So she noticed that she can't
let go this idea of blind faith. She can't let go of blind faith. Yeah. She sat and realized that that the way that she relates with faith is based on blind faith, and she felt herself weakened to let go this idea. It's all right, you know, these are different stages that we go through, but we need to be honest because this is faith is what inspires us to keep going. Ela disse que está tudo bem. So if our, Ela disse que está tudo bem. but if our Please, Angela, let me try to translate this first time. let me too. Let me try Just to translate. wait a minute. Don't. Okay. You keep cutting me off, Mario. Yeah. Sorry. Yeah. So you know, it's a path. You know, on a path there are many stages on a path. So we start with just ideas, and then we have to contemplate those ideas. And contemplation means bringing it back to your own personal experience, so you know yourself, whether it's something that you can trust or not. It must come back to your personal experience. That's the level of contemplation. But that's not enough. You have to take these ideas, and then you have to sit and really look at your mental processes until you become familiar. You become familiar with the space between two thoughts, or the baby-like attitude. And then you see the possibility of this unconditioned nature that's always there. We just have to tune into it. And then you have more confidence. Then it doesn't depend on thought anymore. It doesn't depend on anything. Então, ela disse primeiro que não tinha nenhum problema e que esse aqui é um caminho, né? É que primeiro você é introduzido a certas ideias, mas isso não é suficiente. Você tem que pegar essas ideias e contemplar. E depois disso, além disso, você tem que, depois de ter recebido os ensinamentos, contemplado e questionado e ter entendido os ensinamentos, é necessário sentar com eles e investigar a sua própria mente. E paulatinamente ir introduzindo mais a possibilidade de descansar entre dois pensamentos. Quando um pensamento foi, o outro não chegou ainda, a possibilidade de descansar lá e paulatinamente ir sintonizando a mente na nossa própria natureza. E aí ir ganhando confiança para ir além dessa confusão que a gente se mete. Because the confusion comes from thought itself, you know, constantly identifying with what one's thinking. But when you begin to really become familiar with that space between two thoughts, or the baby-like attitude, you become more and more familiar. That's the way it is. Then you don't have to depend on thought anymore. You're having these moments that go beyond thought. So you see there's a possibility of seeing beyond thought. And it makes so much sense. In the beginning, it doesn't make sense because we're so familiar with identifying with thought. But now, when we become familiar with space itself, yes, that's it.
So simple. Então, é simples. A gente está habituado a se identificar com os pensamentos. Tudo aquilo que a gente conhece é baseado no que a gente pensa a respeito do mundo. E aí, aqui, a gente está sendo introduzido a possibilidade de ir além desse modo de ver baseado em pensamentos. A gente vai tentar reconhecer o espaço entre os pensamentos e, assim, paulatinamente, ser introduzido a possibilidade de ir além dessa configuração artificial da realidade. So, we're coming back to refuge again. What can we depend on and what we cannot depend on? Então, agora a gente volta para o refúgio de novo. Falar sobre aquilo que a gente pode depender e sobre aquilo que a gente não deve depender. So refuge is also, we could go, refuge is faith. Então, de novo, refúgio é fé. I understand correctly? In the beginning. Sorry? Can you repeat what is refuge? Refuge is faith? We could say that refuge is faith in one sense, because you know what you can depend on and you know what you can't depend on. Então, você pode dizer que refúgio é fé, porque você sabe aquilo que você pode depender e você sabe quais são as coisas das quais você não pode depender. Yeah. So then you have more confidence, yeah? Because we know we cannot depend on anything that's changing. Então você vai ganhando confiança, porque você sabe que você não pode depender de tudo aquilo que está mudando. Você não pode depender do que muda. Então, quando algo mudar, você vai mudar junto. So, all these different ways of expressing the teachings, it's to help you have confidence in your own nature. Então, todos esses modos diferentes de expressar os ensinamentos são desenhados para que você adquira confiança em reconhecer a sua própria natureza. 84,000 different ways of teaching or pointing at one's own nature. São 84 mil maneiras diferentes de ensinar, de apontar o que é a sua verdadeira natureza. Yes. So if you don't get it one way, there's still another 83,999 ways. Yeah. Então, se não deu certo daquele jeito, em um modo, ainda vai existir 83.999 outros jeitos de tentar apontar para você aonde é que está a sua verdadeira natureza. Yeah, this is the Buddha's compassion. Essa é a compaixão de Buda. Yes. The ability to connect with all our neurotic habits and tendencies. A habilidade de conectar a toda essa gama de hábitos e tendências neuróticas que nós temos. Yes. Understands all the different possibilities of the mind. Entender todas essas diferentes possibilidades da mente. Different faculties of the mind.
What? Different faculties of the mind. Diferentes faculdades da mente. Yes. And that's why he could communicate in so many different ways. They say 84,000 different ways for the 84,000 different aspects of confusion. Então, ele deu 84.000 ensinamentos que são voltados para 84.000 tendências de confusão. Amazing. Yeah. É incrível. Absolutely. Yes. Yes. So the more you study and the more you practice, then the more you have confidence in this path. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais cresce a sua confiança neste caminho. Nobody could shake my faith. Nada pode abalar minha fé. Because it doesn't depend on anything. Porque não depende de nada externo. A minha também. You know, when you see the truth, you don't, you know, there's no more doubt. Então, quando você vê a verdade, bom, a partir dali não tem mais dúvida. Okay, everyone, let's, I hope you have a good week. And we still haven't finished the text. It must be waiting for Carla to come back. I think just a few more pages to end this particular teaching. Yeah, just a few more pages. But those pages can go on and on and on, you know. Ela diz que ainda falta umas poucas páginas aí para terminar os ensinamentos e que a gente tem que esperar pela Carla para tentar progredir um pouco mais rápido. E essas poucas páginas aí ainda podem continuar e continuar e continuar. There's a whole list of guidelines for mind training. Tem uma lista inteira de como é que eu vou traduzir guidelines, de lembretes que apontam para o ensinamento, né? Máximas. De treinamento da mente. Tem certos ditados, né, que faz a gente ler rapidamente e lembrar aquilo que é para onde a gente quer apontar a nossa mente naquele momento, né? I just give you two of these guidelines. All activities should be done with one intention. Então ela vai dar dois desses guidelines, né? Um deles é que todas as atividades devem ser feitas com uma intenção. Now you think, what is the intention? The second one, correct all wrongs with one intention. E o segundo é, ajeite tudo que está errado naquela intenção. Think about it. What do they mean? What is this one intention? Então, pense a respeito, investigue o que eu estou querendo dizer com essa intenção. Mario, thank you very much. Thank you, Thelma, very much. My two wonderful translators today. Thank you so much. Have a good Obrigado, week, Nila. everybody.
Pelas bênçãos do Senhor, nascido Yeah. do loto, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Zamba permanecer firme e beneficiar seres como eu.